Gravando. Olá, eu sou Luiz Cláudio Santana e estamos aqui hoje para falar com vocês sobre o que a gente vem falando alguma vez, sobre um novo golpe que está surgindo na praça e que deixou a gente bastante preocupado. Essa semana nós fomos procurados aí por um filiado, que trouxe outros filiados também, para explicar, para nos relatar o que aconteceu com eles de um golpe que é novo, né? E pelo que a gente está vendo, vários outros filiados tiveram isso também. Eu vou hoje comigo aqui para mais uma live, né? Dr. Rafael Gulo, que é nosso advogado de direito do consumidor, que tem atendido muitos casos. Dr. Rian Santana, que é advogado na área de direito público previdenciário, e Francisco Jorge, contador. Francisco já vem fazendo um trabalho, além do imposto de renda, ajudando alguns filiados também nessas questões, e o Francisco vem trabalhando muito nessa questão dos golpes que vem acontecendo, e até quando esse golpe que o filiado levou, ele procurou o Sinfa, mas procurou direto Francisco, que Francisco já atende. Eu vou passar a palavra aqui agora para o Francisco poder fazer o relato desse acontecimento aí, para a gente poder entender. Antes de passar para o Francisco, vou lembrar, a gente está sendo assistido aqui no nosso canal do YouTube, www.sinfa-rj. Aproveita, vai lá e se inscreve. Facebook e Instagram. Tá? Facebook e Instagram no seu endereço, mas depois a gente coloca aqui embaixo e você vê aí. Mas eu vou passar a palavra agora para o Francisco. Francisco, você foi a primeira pessoa que acolheu o filiado. A gente não vai falar o nome do filiado porque ele pediu para não ser citado, porque ele está constrangido. Vieram 2 filiados procurar, um foi o seu Dantas, esse aprovou o nome, não tem problema, que até que cite mesmo, porque ele foi o responsável, e o outro filiado pediu para ficar no anonimato, também veio aqui, fez o relato dele, fez o desabafo, e esse vídeo hoje é para a gente poder ver se a gente consegue falar mais uma vez sobre um assunto que volta e meia acontece, mas esse agora é um golpe novo, né, Francisco? Ele chegou agora, está fresquinho, e aí a gente já está fazendo o alarde para ver se as pessoas já ficam ligadas. Fala, Francisco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Parabéns aí por mais uma live. Importante um serviço que o Sinfa presta ao seu associado. Vídeo, bom, tá? Vídeo, Francisco. Vídeo. Hã? Vídeo, não é live. Tranquilo. Vocês podem falar encontro, para mais um encontro. Para mais um encontro. Tranquilo. Mas aí, então vamos lá. Começa de novo, vai lá. Respira e fala. Respira e fala, porque ele edita. Bom dia, boa tarde, boa noite. Parabéns ao Silvio por mais um vídeo, uma live. Com essa prestação de serviço que o Silvio faz muito claro ao seu associado. Parabéns. Bom, nós estamos correndo nesse período de pandemia, onde o aposentado ele acaba absorvendo os familiares desempregados, uma série de problemas financeiros, e os marginais, vamos dizer dessa forma, qualificar dessa forma, se aproveitam da fragilidade do povo, que precisa de grana para poder aplicar os seus golpes. Nós vamos tratar o filiado como um amigo 1. O amigo 1 me ligou, porque ele recebeu uma ligação, ele tinha um suposto processo para receber um atrasado do INSS, alguma coisa desse sentido, e que ligaram para ele. Ele recebeu uma ligação e ofereceram a ele que ele iria receber em torno de R$8.000
Porém, essa assessoria financeira, assessoria jurídica, disse que os honorários seriam 50%. E pediu a ele algumas informações, os dados dele e a senha do CEGEP, As senhas do CIGAC, né? do CIGAC, de e-mail também. E a senha do e-mail. E aí foi onde ele cometeu o primeiro equívoco, o primeiro erro. Ele forneceu a senha. O que essa mau caráter fez? Pegou um empréstimo no nome dele, autorizou ao desconto em nome dele, porque tinha as senhas, e aí ligou para ele, olha, vai cair R$8.000 na sua conta conforme ele prometi, referente ao processo. Aí ele, ok. E os 8 mil caiu. Ou seja, esse foi o primeiro milho para os pintos. Ele ficou muito feliz que ele recebeu os 8 mil, os honorários advocatícios eram 50%, e a empresa forneceu, a representante comercial, deu para ele a conta e ele fez a transferência dos R$4.000. No dia seguinte ela ligou, e aí, eu fiz a transferência, fiz, tudo certinho, ó. Agora vamos liberar o outro processo que o senhor tem de 65 mil, tá? E ok, tranquilo. E, como ela tinha os dados, fez um outro empréstimo no nome do associado. O associado aguardou 2 dias, pum, o dinheiro caiu na conta. E aí ela ligou, e aí, o dinheiro caiu na conta? Ele caiu. Está muito satisfeito? Tá ótimo, ó. Mas olha só, o senhor pode falar isso para os seus amigos, que a gente pode auxiliar, tem outros amigos aqui que podem, ele vai fazer uma consulta e verificar se tem direito ao mesmo tipo de benefício, mesmo tipo de processo. E ele foi e devolveu R$32.500, que é metade de 65. Agora, no final desse mês, ele foi tirar a prévia do contra-cheque, tem lá os empréstimos de 8 mil e mais 65 mil. Aí ele me ligou, Francisco, caí num golpe, e o que eu faço? Bom, como eu tenho pesquisado, tenho orientado alguns associados com relação a alguns empréstimos, que verificaram algumas não conformidades, eu entrei em contato com o setor jurídico do SINFA, de orientação, ele procedesse ir à delegacia, abrir uma queixa-crime de estelionato, não estelionato, e talvez e depois retornasse ao SINFA, também para verificar a parte jurídica, porque tem que entrar em contato com as empresas, com os bancos, quem quer que seja emprestado dinheiro para ele, para verificar juridicamente as possibilidades que temos, comprovação que foi uma fraude, devolução do dinheiro, e aí isso é uma parte que os advogados entendem melhor e podem melhor explicar. Deixa eu fazer uma pergunta, Francisco. Você atendeu o filiado e aí você passou para um advogado nosso, no caso que foi o Dr. Rian que atendeu ele. Exato. E aí vamos fazer um bate-bola aqui só para a gente poder alinhavar, que depois eu volto para você. Tá legal? Dr. Rian entrou no circuito aí, e aí a orientação do Dr. Rian foi? Foi entrar na delegacia. Ir à delegacia? Na delegacia. Para registrar a queixa? Porque isso é um estelionato, isso é um crime. Então, um crime de estelionato está na delegacia. E aí ele procedeu ele na delegacia e ele não conseguiu registrar, porque a polícia não quis registrar. Ele poderia ter entrar em contato com a corregedoria, mas aí eu pedi novamente auxílio ao SINFA para a melhor orientação. Deixa a gente tentar andar um pouquinho aqui, porque eu queria falar o seguinte. Esse não é o primeiro caso que a gente está tendo aqui de servidores que tomam volta. A gente já viu, você mesmo já ajudou. A gente já fez uma live falando sobre eu evitei. A Dona Vera eu evitei. A Dona Vera nós conseguimos evitar. Mas a gente vai falar sobre a Dona Vera depois, porque minha preocupação aqui é tentar falar sobre esse golpe que a gente orienta, e o Dr. Rian entrou para orientar o filiado a procurar a delegacia. Só que a delegacia não aceitou registrar. Sim. Exato, né? Não registrou. Mas ficou só nisso ou ele foi para outra delegacia? Ou ele voltou para o SINFA? Ele foi na delegacia, o policial de plantão chamou-lhe a atenção, falou que ele caiu num golpe, que ele não tem que registrar nada em delegacia,
ele tinha que procurar um advogado para entrar na justiça e aí, bom, é fato que é um golpe, é fato que é um estelionato e é crime, e é fato que tem que ser registrado em delegacia. Se vai à frente Bom, fazer essa investigação ou não, é outros 500. Antes de até falar com o Dr. Rian, porque o Dr. Rian é o chefe é o cabeça dos advogados que atendem naquela questão das ações contra a União. Mas, por exemplo, os advogados que trabalham com o Dr. Rian, a doutora Thalita, eles atendem todo dia. De 8 às 5, eles estão full time. O doutor Rafael nem sempre, Francisco nem sempre, a não ser que haja um emerg. Os advogados não estão atendendo hoje presencialmente, mas todo dia atendem. E aí, volta e meia, tem um caso ou outro do servidor que precisa ser acolhido. Ele chega com um drama, com um problema, faz um primeiro acolhimento aí, que é a equipe do Dr. Rian, para depois a gente transferir. Nesse caso aqui, quem lida muito com essa parte de empréstimo e essa questão de empréstimo é o Dr. Rafael. O Rafael vai poder até falar aqui também. No final das contas, acabou parando com o Dr. Agni Cordovil, que é o nosso advogado criminalista. O Dr. Cordovil atendeu lá o filiado. Depois a gente ficou sabendo que tem outros filiados que fizeram parte do mesmo golpe, porque um vai transferindo para o outro. Mas eu vou passar aqui agora a palavra para o Dr. Rafael, para o Dr. Rafael falar, porque assim, a modalidade de golpe é golpe, golpe é golpe, não é isso? Esse é um formato novo, o senhor já deve ter atendido outros, assim como o Francisco já falou aqui, que ele evitou de uma afiliada que ligou, entrou em contato com ele, porque já sabe que o Sinfa está desenvolvendo esse trabalho, mas quem tem atuado muito nessa questão desses golpes, aí, dessas fraudes, é o Dr. Rafael. O Dr. Rafael chegou já a falar com os 2 filiados, né? Falei. O que não quer aparecer é o seu Dantas. Exato. Bom dia, boa tarde, boa noite, Luiz. Seguindo o padrão do Francisco, parabéns ao Sinfa sempre, né, por esse incentivo, esse trabalho, esse novo encontro agora, para que a gente, na verdade, possa estar esclarecendo e, inclusive, prevenindo, né, com que as pessoas, os servidores, em geral, os aposentados, os pensionistas, caiam nesses novos golpes. Eu tive, sim, uma conversa com o filiado, dito pelo Francisco, e também pelo seu Dantas, que ambos, na verdade, caíram em golpes distintos. O seu Dantas, ele acabou não sofrendo o mesmo golpe do filiado 1, pelo simples fato dele não possuir margem de consignação disponível. No entanto, esse filiado 1, ele realmente sofreu esse golpe pelo fato de possuir a margem, como eu já havia dito agora inicialmente, e também pelo fato das pessoas começarem a acreditar muito em benefícios. As pessoas, elas, na verdade, os servidores, os aposentados, os pensionistas, eles têm que entender também que o alerta deles, antes de tratar da parte jurídica, eu vou fazer esse esboço para alertar realmente aos servidores, aos pensionistas e aos aposentados, que eles têm que ligar um alerta para facilidade. A gente tem que parar para pensar que o banco, a instituição financeira, jamais vai lhe fornecer um benefício de forma gratuita, simples, ou mesmo essas propostas que são recebidas de correspondentes bancários. Essas propostas, muitas das vezes, são propostas, da verdade, que servem somente para iludir a pessoa. São propostas que não chegam a uma conclusão final. Sim, chegam, inclusive. Não é que não chegam, elas chegam, mas a conclusão final de fraude, na verdade, no sentido de enganar, de ludibriar a pessoa. E essa é a minha maior preocupação. Quando eu faço esse atendimento no Sinfa, e eu estou até antecipando até o que eu pensei em falar posteriormente, eu peço sempre aos servidores o seguinte: eu não quero, na verdade, controlar a vida financeira deles. Isso eu jamais peço. O que eu peço para eles é o seguinte: eu forneço todo o atendimento de suporte. O Sinfa fornece todo esse atendimento de suporte. Muitos deles têm, inclusive, até o meu telefone. Agora, mesmo na pandemia, eles têm esse meu contato. E o que eu venho fazendo com eles é o seguinte: tem dúvida? Não contrata. Procura um atendimento especializado. Se num primeiro momento não conseguir falar comigo, tem o Dr. Rian, tem o Francisco, tem o jurídico do Sinfa.
entendeu? Tem o pessoal da imprensa também, o atendimento, que já passei diversos casos para eles, eles sabem muito bem do que vem acontecendo e podem, na verdade, alertar, inclusive. Então, assim, Fala. É que eu queria fazer algumas perguntas, porque, na verdade, a gente tem sempre que manter o alerta, né? Sim, Eu sempre. Sempre tenho falado nas nossas lives, que virou até um jargão, é filiado, nos procura. Não é Sempre. filiado, se filia. Exatamente. Nesse caso aqui em questão, que é um filiado que não quer aparecer, o seu Dantas, e teve um terceiro filiado. Um terceiro servidor. Foram 3 servidores, foi uma cadeia. O seu Dantas, acho que, se eu não me engano, foi o primeiro, né, a sofrer o golpe. Ele passou para o... Não, ele foi o segundo, aliás. O Sim. primeiro tomou um golpe, acho que até maior, e está tendo um desconto de 3 mil. Esse não é filiado, e os 2 orientaram ele a procurar o Sinfa, porque o Sinfa tem advogado, tem gente preparada para atender, mas ele... Não quero procurar o sindicato, eu vou falar com o meu cunhado, com minha filha, não sei com quem, com um parente qualquer lá, vai procurar um advogado, mas não vem Sinfa. Ou seja, ele já tomou uma volta, ele já foi lesado, e aí ainda vai gastar dinheiro com um advogado. Então, assim, a gente sempre fala, eu sempre já falou, o Francisco já falou também, o Ian já falou, sobre a orientação que a gente tem que dar. Eu acho que a gente tem sempre que martelar, né? Aí, assim, eu queria que o senhor frisasse bem aqui, assim, qualquer que seja a conduta, alguém ligou, pediu senha, poxa, Jamais. a senha é pessoal e intransferível. Alguém pediu a senha de vocês? Não sempre. Não sempre. Né? E aí eu queria que houvesse esse reforço. O senhor já colocou, o senhor estava explicando isso aqui. Tem o depoimento dos 2 filiados aqui, e tem também a fala e o depoimento do doutor Cordovil, que a gente vai mostrar aqui posteriormente. Mas, assim, o doutor Cordovil ele só atende nesses casos. Houve uma situação como essa, crítica, precisa resolver, porque, como o Francisco falou, foi um estelionato, mas existe aquele acolhimento que a gente dá. O Francisco não é advogado, mas o Francisco é contador, faz imposto de renda, e as pessoas têm uma confiança no Francisco imensa. Como muita gente também procura os advogados da equipe aí do Dr. Rian e da doutora Thalita. Entende? E a gente vai tentando, dentro do possível, transferir um para o outro para essas ações. Mas a gente precisa reforçar. Eu queria que a gente tentasse alertar aqui quais são os caminhos, porque, assim, eu tô muito chateado. Por mais que eu ache que a justiça é o caminho, e eu acredito muito na justiça, a justiça chega um momento que ela começa também a questionar, porque a senha foi dada de boa fé. Exato. Né? Isso é sempre preocupante. A senha foi dada, embora ele não tenha dado a senha para fazer empréstimo. Ocorreu a indução a erro, inclusive, nesse caso, né? Então, assim, tem nesse esse... caso. Exato. O que, Luiz, eu te cortei até, desculpa. Não, eu estou querendo trocar uma ideia mesmo, bate-bola aqui. Na verdade, o doutor Rian também está calado aí, ele está esperando que eu passe a bola para ele, mas eu não vou passar a bola para ele. Ele é que tem que falar. O que, na verdade, eu sempre alerto, e isso é no dia, escritório, ou qualquer rua, inclusive quando me param no fórum, os servidores eles têm que ter a consciência de que eles jamais podem assinar um contrato em branco, sem que nesse contrato tenha lá o aporte financeiro, quantidade de parcelas, valor de contrato, valor de empréstimo, entendeu? Eles têm que, na verdade, ter essa consciência que eles não podem assinar os contratos em branco. Tá? Eles têm que, na verdade, entender que o empréstimo consignado ali, ou, na verdade, qualquer tipo de possibilidade de ganho de dinheiro, ele tem que ver que aquilo ali é extremamente necessário. Ele tem a necessidade daquela contratação, entendeu? E se ele tiver necessidade dessa contratação, ele tem que utilizar com sabedoria. Aí a sabedoria ela entra aonde? Na verdade, verificar se
aquela empresa é legal, porque o que o Francisco, até conversando um dia comigo, ele falou, você tem que pesquisar a empresa que está lhe propondo. O que já conversei também outras vezes com você, Luiz, com o próprio Francisco, com o Rian também, é que as pessoas elas não evitem contratar com correspondentes bancários. Muito embora os bancos, as instituições financeiras respondam solidariamente com eles, mas eles têm que evitar contratar com correspondentes bancários. O correspondente bancário não é um funcionário do banco, é? Não, ele não é. Mas é ele que, na verdade, quem leva o contrato. Então, ele responde de forma assim, ele responde... Ele responde pelo banco. Responde pelo banco e a instituição financeira. A instituição financeira... Deixa eu só falar uma coisa. Porque o que acontece? Deixa eu mandar um abraço pro pessoal de casa aí, que está nos ouvindo aí na reunião. Francisco, na verdade, essa questão que nós procuramos, né? O filiado nos procurou, e aí vale frisar como está a confiança dos filiados nas pessoas que estão prestando serviço jurídico ao sindicato, o senhor como contador, nós advogados, né? Primeiro ele procurou um contador para depois passar por vários advogados, e quando eu entrei aí nessa demanda, foi para fazer essa ocorrência inicialmente, para verificar a questão do estelionato e da associação criminosa. Na minha concepção, existia mais de um crime ali a ser investigado. Eu comecei a pesquisar, né, no Google essas situações. Eu já vi que, não um caso igual a esse do Simpa, mas casos parecidos de quadrilhas, realmente. A Polícia Civil de Goiás já conseguiu acabar com uma quadrilha, uma associação criminosa nesse sentido, e a gente fica satisfeito assim, um pouco, porque a Polícia do Rio quis não levar esse caso à frente, e é um caso muito relevante, porque um grupo do WhatsApp tem 30, 40 pessoas. Na verdade, a questão da polícia é assim, existem algumas questões que já vem uma determinação de cima para os policiais não transformarem em processo, em BO, em boletim de ocorrência. Se um policial, por exemplo, pegar um jovem, alguém, portando droga, uma mochila cheia de droga, ele nem leva. O delegado fala, não, libera. Entende? Esse tipo de golpe deve ser essa mesma coisa também, esse tipo de estelionato ou qualquer golpe parecido. Um velhinho que foi enganado no banco, vai para a delegacia talvez já deve ter orientação até de não fazer o BO. Assim, presidente, a questão do estelionato, assim, houve uma alteração legislativa em 2019. Até ano passado, era um crime incondicionado a representação. Não precisava da representação da pessoa que foi lesada. Hoje, ela precisa dessa representação. Então, por isso, nós lembramos... O que você chama de representação? Ir na delegacia e prestar queixa? Queixa-crime. Isso, queixa-crime. Isso, é a famosa queixa-crime, que popularmente fala errado, mas... Uma pergunta. Servidor Público Federal, Polícia Civil ou Polícia Federal? A gente já teve essa conversa. Não, Polícia Civil. É bom. Mas como servidor público, se eu quiser ir para a Polícia Federal, não vai? Por causa do crime? É matéria de competência. A apuração do Rio é Estado. Aí, no caso, a competência é da Polícia Civil. Sim. Exato. E aí foi importante entrar o renomado, ele é professor também, o Dr. Cordovil, nessa questão. Para aqueles que não estão nos ouvindo, nós temos aqui uma gama de advogados de diversas áreas. Direito público, direito previdenciário, nós temos um advogado tributarista, nós temos, por exemplo, o Dr. Rafael também, que já está com a agenda lotada até 2022, próxima eleição do Bolsonaro, ele não atende mais, não é isso? É um advogado de direito do consumidor, mas também pega essas questões que são referentes a empréstimo, né? O doutor Rafael começou com empréstimo aqui. Nós temos o doutor Genilton, temos um advogado que é especialista na questão sindical, que é o doutor Agripino, que está sempre comigo aqui por conta das questões estatutárias, e nós temos um criminalista, que é o doutor Cordovil Nogueira. Ele sempre nos dá suporte
nessa questão criminal. Volta e meia, nós temos um problema de um filiado qualquer, ele teve um problema, e aí o doutor Cordovil, ele dá aquele primeiro acolhimento do filiado, né? O que fazer? Briguei com o vizinho, que nem teve um caso aqui, ou um filiado que sofreu um acidente de carro, bateu com o carro, ele vai dar o acolhimento. Outros problemas, qualquer problema criminal, ele resolve. E aí a gente acabou entendendo, né, eles, né, porque eu não entrei nesse circuito nesse momento, de que essa questão é criminal. Que é criminal, né, Francisco? É crime. Estelionato é um crime. Estelionato, pô. É isso? É um crime. Hã? É estelionato. Não, É um estelionato. Né, o doutor Rian estava falando aí. Vamos deixar o doutor Rian falar um pouco, porque o doutor Rian, quando fala, a gente tem que esperar. É bom ouvir. Vamos lá, doutor Rian. Não, é exatamente isso. E aí a questão do Cordovil, quando entrou, foi para realizar essa queixa-crime, junto com essa representação. Ele vai fazer a queixa-crime. Mas, assim, é verdade. Por exemplo, o primeiro filiado, o que a gente está chamando aqui de filiado 1, que ele não quer se apresentar, é uma situação que é um constrangimento mesmo total. Eu acho que nem a família dele sabe direito do que está acontecendo. Né? A gente percebe isso porque ele não quis aparecer no vídeo, ele fez o depoimento dele, mas não quis falar, porque é, de fato, um constrangimento muito grande. Outro filiado não quis nem vir ao sindicato, com tudo à disposição aqui, e ele não veio. E o seu Dantas veio, porque ele fez parte da cadeia, e esse filiado que não quis se apresentar, ele tomou uma volta, porque o primeiro momento do golpe, ele veio com o seu Dantas, né? Que viu a facilidade, né? Como o doutor Rafael falou aqui, é isca. É aquele engodo, é aquela coisa da facilidade, é aquela coisa que vem bonita, e aí a pessoa se empolga. E assim, a minha preocupação, doutor Rian, doutor Rafael e Francisco, é porque esse golpe, eles fazem a coisa acontecer muito rápido, porque a pessoa pensa que é um dinheiro que ela está recebendo, até vir o desconto em cheque. Não é isso? E no mês seguinte, quando vem desconto em contra-cheque, é que a pessoa fala, pô, que empréstimo é esse? Não fez empréstimo. E aí entra, eu vou deixar o senhor falar, mas eu queria depois fazer uma pergunta ou para o doutor Rian, para o doutor Francisco, perdão, ou para o doutor Rafael ou doutor Francisco, sobre essa questão. Fala, doutor Rian. Essa situação para o estelionatário, para essas quadrilhas, hoje, com a informática, ela é muito simples. Basta ter o CPF da pessoa, que ela levanta os processos judiciais, e aí a pessoa se envolve na conversa desses profissionais, porque às vezes já teve um processo, tem um processo que dura anos na justiça, e entende que é hora de receber, e muitas das vezes não tem nem mais o contato do advogado antigo. Hoje no sindicato é tranquilo, porque o servidor, o filiado, pode ir ao sindicato. Doutor Rian, esse caso que o senhor está falando aqui, eu acho que são advogados que não deixa de ser um golpe, não é isso? Mas ele entra no circuito e diz, pô, o Sinfa não está fazendo nada, vem para cá, assina a procuração comigo, aí a pessoa assina a procuração, paga um percentual, dá um percentual de algo que já transitou em julgado, você só está esperando o precatório sair, a pessoa embarca, entende? Mas isso é um golpe, mas assim, é mais a boa-fé da pessoa. Exatamente. Neste caso, ele não precisa, ele conta a história, porque ele sabe que muitos servidores têm ação na justiça, ele conta a história e ele não precisa ele não precisa nem investigar nada nesse caso. Ele não precisou investigar nada, ele só contou, se eu tenho dinheiro para receber aqui, eu só quer receber? E aí a pessoa está em casa, querendo fazer um churrasco, né? Que a gente encantado pela facilidade. Encantado pela facilidade, a coisa funcionou, porque ela fez um empréstimo e jogou o dinheiro na conta dele. Sim. Entende? Aí ele, aí daqui a pouco ela fez um segundo empréstimo maior ainda. Entende? Então, assim, fazer o empréstimo é que é a questão. Por exemplo, quem não tem margem consignável não cai.
O que a Foi o gente... caso do seu, essa que foi o caso do seu Dantas, que inclusive, foi o né? caso do seu Dantas. Só que o seu Dantas não caiu nesse golpe e acabou, Mas caiu no outro. provavelmente pelo mesmo Mas- grupo, obviamente, acabou caindo no outro. Mas é porque ele viu o amigo recebendo dinheiro. E ele entrou no desespero de querer dinheiro também. Não vê que os caras... A coisa é tão bem feita que eles vão criando a expectativa na pessoa. Uma pessoa. Entende? Na A realidade, pessoa... São profissionais, né? Na realidade, Esse golpe foi um golpe muito bem dado. A gente só sabe desses três. De repente vai começar a pipocar mais gente. A gente não tem noção ainda do que vai acontecer. É por isso que a gente está tentando fazer esse vídeo aqui para tentar alertar muito rápida e urgentemente os filiados para não caírem nesse golpe. É bem provável, presidente, que a pessoa possa estar vendo esse vídeo já nessa semana e ter caído nesse golpe. Então, já dei uma orientação aqui para não mexer no dinheiro, para deixar guardado o dinheiro. O principal, exatamente. Né? É impossível. O cara recebeu 30 mil e no dia seguinte ele já está gastando. Que seja para comprar uma cerveja, para fazer um churrasco, para fazer um passeio. Ele vai. Na realidade, olha só. Lembrei do Francisco Coco agora. Na realidade, nada é simples. Pecado capital. Dinheiro na mão é vendaval. Na realidade, só tem uma coisa que cai do céu: chuva. Dinheiro não cai. Novela Pecado Capital, bem lembra, uma novela antiga, mas a única coisa que cai do céu é chuva. Então, pintou uma facilidade, fica cabreiro, preste atenção. Você tem o Sinfa, você paga mensalidade para tanta... Você tem tanto benefício no Sinfa. Não estou puxando o saco do Sinfa. É verdade. Entendeu? Você pode checar. Você pode checar com o jurídico, com o contador. É uma série de informações. Por exemplo, o doutor Rafael estava falando sobre empréstimo. Quando você assina um pedaço de papel, que é um empréstimo, você tem que ter 4 funções básicas no empréstimo. Primeiro, você tem que assinar, mas você tem que conferir. O valor original que eu pego, quantas prestações e o primeiro contato, a primeira parcela. Então, são funções básicas de empréstimo. Então, você não pode assinar nada em branco. Mas, Francisco, a gente está falando de pessoas que já passaram da idade. A gente está falando dos velhinhos, dos idosos. Então, beleza. Tem idosos. Tem muito idoso que conversa com o neto. Eu vou lembrar de um caso aqui que aconteceu quando o Sérgio estava no atendimento. Sérgio Mauro, que trabalha comigo lá. Ele e Nandota, que está aqui atrás das câmeras, né? Sérgio trabalhava no atendimento. E aí aconteceu a seguinte situação. Uma vez foi procurar uma senhora com a neta dela. Por quê? A neta dela induziu a avó a procurar o sindicato. Por quê? Porque ela recebeu um telefonema e aí sim entra essa questão que o doutor Rian falou. Alguém pesquisou, já sabia que ela tinha uma ação na justiça para receber, entende? Mas o processo dela ainda estava transitando, não tinha saído precatório, e aí a pessoa liga e fala assim, olha, o dinheiro da senhora está liberado, tem 79 mil na conta da senhora e a senhora tem que desbloquear, mas tem que dar, tipo assim, 20% do valor, 30%. Aí a senhora tem que depositar na minha conta 19 mil para o seu dinheiro ser desbloqueado. A senhora vai lá no banco e a senhora vê. Aí a senhora foi no banco e tinha lá um valor bloqueado na conta dele. Pô, Francisco, doutor Rafael e doutor Rian, se eu pegar um cheque sem fundo e depositar o cheque na sua conta, ele vai ficar bloqueado 72 horas. Exatamente. Até não ter fundo. A senhora embarcou naquela, viu o valor, ficou emocionada. A mulher falou para ela, mas é para a senhora desbloquear, a senhora tem que depositar 20% ou 30% na minha conta, deu o número da conta. A senhora saiu de casa e foi fazer o empréstimo. Mas aí o que acontece? Ela ficou tão eufórica que aquilo gerou nela uma ansiedade e ela passou mal. E aí, nesse passar mal, a neta foi, a família entrou e a neta falou, pô, não, porque tem um dinheiro. Aí a neta achou estranho, né? Vó, vamos no sindicato, vó. Mas ela fez o empréstimo. Ela fez o empréstimo para depositar.
E aí ela só não depositou porque a neta insistiu para ela ir no sindicato. Aí Sérgio Mauro pegou e falou, pô, não tem precatório nenhum, a senhora, por favor, a senhora não faz nada e espera dar 72 horas ou 48 horas. Pô, não deu outro, o dinheiro sumiu. Mas ela fez um empréstimo, entendeu? E aí ela pegou o empréstimo, foi, como vocês colocaram aqui, e devolveu. Mas ela tinha um anjo da guarda para ajudar. Entende? O que a gente precisa aqui é tentar bater na tecla. Aí a gente tem um canal de YouTube hoje, mas assim, a gente viu o caso aqui, pô, esse filiado que não quer se apresentar, ele já foi atendido pelo Francisco, tanto que quando a coisa tornou, que ele tomou ciência, a primeira pessoa que ele procurou foi o Francisco. Como eu tenho certeza que muitos filiados procuram o doutor Rian, a doutora Thalita, a equipe, né? Como muitos filiados vão ligar para o doutor Rafael, mas muitos não vão. Por conta da facilidade. Exato. A facilidade aparece, bate na porta, a pessoa se empolga, a pessoa fica emocionada, eufórica. Então, no dia de hoje, você receber 30 mil reais de um suposto dinheiro que você tem, resíduo de aposentadoria, 60. que eu acho que a gente precisa. É uma sedução, tentar, né? Inclusive, né? Pô, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Muita coisa. A gente vê por muito menos, Francisco, assim, a expectativa das pessoas que ficam lá para a questão esses golpes que o doutor Rian está falando aqui, do filiado tem o dinheiro, procura o Sinfa, ele cai na lábia de um advogado que diz, não, eu vou fazer o seu processo agilizar. Não faz? Verdade. Faz, pô. Faz. O cara grava um áudio. Você vê como é que as coisas são tão interessantes, doutor Rafael? Tem advogado que fica esperando os advogados do Sinfa fazerem uma ação nova. Ele não pensa, ele não tem capital intelectual nenhum. Ele fica esperando a ação ficar pronta, ele vai lá, copia e distribui bota outro servidor. Vê como é que é a situação. Fala, presidente, ainda fala que a planilha dele é maior que a do Sinfa. É melhor que a do E a Sinfa. Justiça Federal, a planilha é um manual de cálculo, já não tem como. Não existe, mas você entende como é que pô, cara, o servidor não sai da sua organização para ir no Sinfa, ele fica na facilidade de alguém que leva a procuração para ele assinar. Exato. Entende? A famosa comodidade. É assim, só existe predador porque tem presa. Exato. Né? Agora, que dá vontade de quebrar esse predador, dá, né? Tacar uma pedra. Mas não pode. Essa cambada de... pois é. Não, eu acredito na justiça. Assim, eu ia fazer essa pergunta para vocês, Francisco, eu acabei interrompendo, que é assim, pelos relatos desses dois filiados, assim, apesar deles terem cedido a senha, né, que eu acho que isso acaba sendo mais complicado na questão judicial, doutor Rafael, existe a questão dele ter sido enganado. Cara, me dá sua senha que você tem uma ação na justiça. O vício de consentimento. Mas ele acho que ele tem até o áudio disso, não? Pois é, ele tem provas. Ele tem provas de estelionato. Ele tem um áudio, ele tem o telefone de quem passou para ele, o áudio, que é o WhatsApp. Ele tem textos, ele tem o documento da prova do estelionato, que é a transferência bancária que ele fez para a empresa. A empresa é um MEI, infelizmente, é um MEI, que é a própria pessoa picareta, abre um MEI e aí se torna uma pessoa jurídica. Ele tem provas de tudo. Ele só falhou porque ele passou realmente as senhas. Não deveria. Senha não se passa para ninguém. Senha é intransferível. Você não passa para ninguém. Você não hipótese nenhuma. Por isso que é senha. Essa talvez tenha que ser a nossa maior bandeira aqui hoje. Fazer divulgação. Nunca. Nunca. Na verdade, os mais relatos que você ouve hoje em dia em atendimento quando eles te procuram já com algum problema proveniente de algum correspondente bancário, não que os bancos não errem, né? Mas a gente recebendo
programas de oriundos de correspondentes. E, deixa eu fazer um breve poxa, relato. doutor, mas eu passei... mas eu passo assim do meu CIGEP, é porque eu confio, e aí de uma hora para outra esse elo de confiança ele se rompe. Mas na verdade não é isso não. Na verdade, doutor Rafael, porque o cara está tão desesperado para pegar empréstimo que ele não são todos os correspondentes financeiros que são safados. De forma alguma, não generalizo. Não, existem mau caráter em todas as áreas, tá? Mas outra observação, além de nunca passe a senha, hipótese nenhuma, não aceite empréstimo por telefone. Você não tem garantia de nada. A pessoa ele pensa que é uma transação comum, mas na verdade é um golpe. Exato. Outra coisa, agora comentando sobre o correspondente bancário, o correspondente bancário ele representa uma bandeira só. Ele representa um exemplo. O banco A, B e C, para não citar instituições bancárias também por questões óbvias. Então, mas ele tem a taxa hoje do banco A é 1%, a do B é 2% e a do C é 3%. Então, você vai lá pegar um empréstimo, você não sabe quais são as taxas. Hoje, a taxa boa é do A, ele fechou com você com A. Aí o doutor Rafael foi lá fechar um empréstimo, mas a taxa do banco A continua sendo a melhor, 1%. Só que ele já bateu a cota no banco A, que ele vai passar a vender empréstimo do banco B, que é 2%. Por quê? Ele não bateu a cota no banco A, não vai receber... Ele já bateu a cota do banco A, vai receber os seus honorários, mas não fechou a do banco B. Então, ele vai vender para você empréstimo do banco B até fechar a cota. Depois, ele vai passar para o doutor Rian, ele vai vender cotas, vai vender empréstimo no banco C. Mas o banco C é 3%. Mas você não sabe que o banco A é 1% e o banco B é 2%. Então, ele vende para você o que ele quer vender. Ele não vende para você a melhor taxa. Ele diz para você que é a melhor taxa porque você vai engolir aquilo, você não tem como checar. Você quer pegar um empréstimo? Vá no banco A, colha a informação. Vá no banco B, colha a informação. Vai no banco C, colha a informação e verifique quais são as taxas que melhor te atende. Porque o correspondente bancário, ele vende dinheiro. E vende dinheiro para quem paga mais a ele. Entendeu? Pesquisem, né, Francisco? Essa é a minha visão de correspondente bancário. É um agiota legalizado, né? Exatamente. E vocês, Exatamente. por favor, a gente não tem a cultura no Brasil, a gente não tem a cultura de fazer um planejamento financeiro. Infelizmente, a gente não aprende isso nas escolas, quando criança, e não na faculdade, nada. Só se você se especializar numa área. Mas evite pegar empréstimos desnecessários. Um empréstimo, quando você pega um empréstimo, você pega o empréstimo naquele momento, você precisa do dinheiro. Então você esquece, você vai ficar 2, 3 anos pagando aquela prestação. E daqui a 2, 3 anos você sofre um revés na vida, precisa de você no mínimo, né? O seu salário diminui, então aquilo vai te fazer falta. Então, tenta fazer uma vida mais administrada. Nesse caso, o doutor Rafael citou muito bem, eu também faço o serviço de apoio financeiro, fazer uma reestruturação. É interessante você pensar na sua vida financeira de médio e longo prazo, não imediato. Eu sei que às vezes os revés precisam, você precisa daquele dinheiro. Pense bem. E chuva é que cai do céu. Nada cai do céu tão fácil. Pense bem em pegar um empréstimo, onde você vai pegar um empréstimo. Francisco, deixa eu fazer um recorte aqui. Você está em Tóquio aí, né? Tô vendo que você tá... Quase isso. Inclusive, Outubro Rosa. Outubro Rosa. Eu ia falar isso agora. As nossas mulheres, entendeu? Importantíssimo. Mandou bem. Bom, é verdade. Eu queria sempre que a gente voltasse a reforçar bem aqui. Você deixa eu voltar para a pergunta. Eu não sei se eu cheguei a perguntar ou não, fiquei na dúvida aqui agora. Nesse caso, que o servidor ele é iludido, porque ele não foi uma ligação dizendo assim, o senhor quer fazer o empréstimo? Não houve isso. Ele não soube nem que ia fazer empréstimo. Nesse caso,
ele movimentando judicialmente, é garantido o êxito da ação? Então, é difícil a gente sempre falar que é garantido o êxito, né, com o judiciário, né? Porque é difícil apesar de eu acreditar na cabeça de um justiça, magistrado. eu acredito na justiça, mas não acredito nos homens que representam o ela. que, na verdade, eu parto do seguinte princípio: tudo depende de prova. Se você tem uma base probatória boa ali, capaz de convencer o magistrado do dano sofrido naquele momento, tá? De toda a lesão sofrida ali, por que não? Entendeu, Luiz? É possível, sim. Cara, mas é uma questão de prova. Ele tem ligação, se ele quiser. Basta que então, ele é peça questão na de prova. justiça. Nesse caso, especificamente, ele tem todo o conteúdo probatório ali, entendeu? Que pode ser utilizado. Então, eu acredito sim. Só que a gente esbarra na seguinte situação. A gente consegue, de repente, uma indenização moral. Só que, em relação ao cancelamento dos contratos, vai a seguinte pergunta. E o dinheiro utilizado? Será que conseguirá ser restituído? Porque tem isso também, né? Porque tem que devolver a grana. Exatamente, ele tem que devolver. Não, será que ele vai conseguir disponibilizar? A parte dele. Sim. Não, então, normalmente é a integralidade, mas aí você busca aquela parte daquela pessoa que recebeu o dinheiro e aí você, na verdade, une a sua parte e devolve. Eu já tive casos um pouco assim, não dá para garantir que são similares, mas são um pouco similares. O quê? Um servidor está ativo, ele compareceu a uma empresa, uma determinada empresa, e ele queria... Foi apresentada uma proposta, só por analogia, tá, gente? Foi apresentada uma proposta de portabilidade. Na verdade, a portabilidade não aconteceu. O que aconteceu foi a contratação de empréstimo novo. E aí ele reclamou, porque ele não contratou um empréstimo novo. Ele questionou, opa, não contratei isso. Ele retornou ao correspondente bancário. Retornando ao correspondente bancário, a empresa, ele contestou, indagou, o preposto da empresa falou para ele o seguinte: olha, faça o seguinte, transfira esse dinheiro para a conta da empresa e que eu vou cancelar o empréstimo. Ok. Só que no momento que ele procedeu com a transferência, ele transferiu o dinheiro para uma outra empresa que não o correspondente bancário, ali é a empresa do correspondente, do preposto. E aí, na verdade, nós geramos ali o quê? R$2. A empresa que recebeu, que foi criada justamente para isso, no intuito de lavagem de dinheiro, eu só entendo dessa forma, não é possível que dê para entender de uma outra forma, e aquela empresa ali que ele representa, que foi criada no intuito também de lesar as pessoas. E aí, o que aconteceu? Na sentença que foi proferida pelo tribunal, o juiz condenou em dano moral de forma solidária as duas empresas. No entanto, tá? Condenou a empresa que recebeu o dinheiro apenas a restituir. Que apenas ela restituísse e não a empresa, entendeu? Do correspondente bancário ali, do cara que realmente praticou a fraude dentro da empresa. Isso, na minha visão, é um verdadeiro absurdo. Porque se a fraude foi praticada dentro da empresa ou por um funcionário da empresa, ela responde pelos danos causados. Entendi. Entendeu? Essa é a grande questão. É isso que a gente vem batendo. Presidente. O judiciário não pode se anular em cima disso. Tem que realmente condenar. Porque enquanto ele não condenar, ele não aplicar uma multa ali pecuniária firme, pesada, ou uma condenação justa no sentido de impor o pagamento... E tem dano moral, né? Tem dano moral. Não vai ser mero aborrecimento, né? Porque tem essas discussões também. Desvio produtivo do consumidor. Consumidor, isso aí. Aliás, leve aborrecimento. Recente não, de 2017, eu acho. Mas é boa, Rafael, muito boa. Também. O Cifa tem participado de umas palestras aí, de uns vídeos com o pessoal da OAB para tentar reerguer o desvio produtivo do consumidor. Né? Mas fala aí, Renan. Essa questão que o Rafael trouxe das provas é importantíssima, óbvio, as provas no processo. Mas tem que verificar principalmente como se deu o contrato, essa assinatura, se foi fraudulenta, né? Como é que é feito esse contrato direto do CIGEP.
isso aí tem que trazer aos autos. Geralmente, eu já vi casos, até no escritório fora sindicato, de uma fraude grotesca na assinatura. Sim. E aí isso foi considerado como dano moral, dano material, e aí devolve tudo com juros. Tem muita fraude de assinatura. Eu tenho acompanhado, aí outro dia eu estava vendo um programa de televisão e o cara explicando sobre um tipo de modus operandi também da pessoa que se faz valer como banco, entendeu? Liga para a pessoa e diz assim, pô, foi efetuado uma compra no seu cartão de crédito. E aí a pessoa, meu cartão de crédito, e aí, olha só, ela faz ela joga uma isca às avessas. E aí a pessoa foi, como é que é? Não é, dá uma ligada para o seu banco, não sei o quê, aí a pessoa pega e desliga o telefone. Pô, só que a pessoa que está do outro lado, que fez a ligação, ela mantém ali aberta. Entendeu? A pessoa pensa que desligou. Ela desliga e pega o telefone e aí ela começa a digitar. No momento em que ela digita, e você digita e você está ouvindo barulho, a pessoa vai fazendo vai jogando o som da descagem. E até entra com tu, e aí ela mesma atende. Entende? E aí a pessoa começa a dar os dados bancários. Por quê? Porque ela está acreditando que houve uma... Que voltou a falar com o cara. Fez uma ligação nova com o banco. Entende? Ela não fez uma ligação nova. Não fez. E aí ela caiu no golpe. Esse período de pandemia... Os bancos, quando você faz, eu me lembro já de caso, por exemplo, a questão do aplicativo falso, você entrar num aplicativo falso, por exemplo, o Itaú, quando ele sabe que é golpe, o Itaú devolve, tá? E o Itaú rastreia quem é o estelionatário no caso aí. Mas se você chegar para o banco e dizer, tomei uma volta aqui e tudo mais, o Itaú, pelo menos o Itaú devolvia. O Banco do Brasil... Você consegue achar o IP da máquina. Exatamente. A transação e você acha o cara. Não, estou falando, o Itaú, ele faz esse caminho e vai atrás do cara. Sim. O serviço de inteligência do banco, né? Na verdade. Exatamente. Mas os outros bancos eu não sei. O Banco do Brasil é ruim de tudo, né? Ele não deve devolver. Aquele que começa com C, com E, e depois tem o E e o F também é bem difícil, viu? Rapaz, sim, a incidência de fraude difícil demais. São absurdos. São diariamente, inclusive. Eu venho quase que atendendo diariamente fraude nesse banco. Banco do Brasil é tudo de ruim, cara. Se você ligar para lá e dizer que tomou uma volta, eu quero falar assim, muito hora com a polícia. É mais ou menos isso. Eu andei pesquisando, houve um aumento de 60% da incidência de fraudes bancárias nesse período de pandemia. O golpe do falso funcionário, como você falou, phishing, que é quando você... o app, eles fingem que você está digitando no app, então eles pegam os seus dados. O golpe do falso motoboy, liga para sua casa, que o seu cartão foi clonado, e aí você entrega o seu cartão ao falso motoboy. Essa do cartão clonado aí também já... Também cai bastante. Um que está bombando é o golpe do WhatsApp, que eles clonam o teu WhatsApp, pede dinheiro para os seus amigos para pagar o teu boleto, e aí você está crente que você está em casa, na boa, e os seus amigos estão todos mandando dinheiro para ele pensando que é você. Porque você está duro, precisa pagar um boleto correndo. E aí... eu vou aplicar esse golpe nos meus amigos. Eu vou mandar esse golpe e dizer, cara, eu estou precisando desesperadamente. Vamos ver se alguém vai falar. Tchau. Mas existe aí, desde janeiro, existe um sistema que o Banco Central colocou em vigor, que é o Não Me Perturbe. Tá? É um pouco mais complicado para os velhinhos, né? Nossos associados, nossos amigões. Você tem que entrar no www.nãomeperturbe.com.br e você informa as empresas que estão te perturbando, os números de telefone estão te perturbando, e as empresas são proibidas de ligar para você para te vender empréstimo. Ou seja, essa informação é essencial, inclusive, Francisco. É essencial pela quantidade de sedução que eles sofrem diariamente.
Exatamente. É, Mas, o assédio é imenso. O assédio exato, é imenso. exato. E o que acontece? Com o desemprego, com a pandemia, com as dificuldades que nós estamos tendo, quem segura a barra são os aposentados, pensionistas, no caso, funcionário do público ou do INSS. Então, eles atacam direto. Não pode dar senha, não pode fazer fechamento de contato por telefone, evite atender esse tipo de ligação. Não, a única coisa que cai do céu é a água, dinheiro não cai tão fácil assim. Desconfie, entre em contato com o sindicato. E também frisar, né, gente, que as pessoas têm que parar para analisar o seguinte: contratou um empréstimo consignado? Não conseguiu evitar? Foi algo extremamente necessário? Não teve jeito? Ok, perfeito. Mas ligue para a instituição financeira que forneceu o dinheiro, que lhe concedeu o dinheiro, e peça a cópia do seu contrato assinado, para você ter certeza que foi aquilo realmente que você contratou. Porque as pessoas, elas contratam um consignado e elas nunca têm a cópia dos contratos, nunca. E às vezes chegam para um atendimento, para um esclarecimento de dúvida, você pergunta, mas você tem a cópia do contrato? Eles não têm a cópia do contrato. E assim, é um dever, na verdade, é um direito da pessoa ela obter aquela cópia, e que muitas das vezes é negado pelo banco. Exemplo, às vezes a pessoa, ela na verdade quer solicitar a cópia do contrato, e aí o Rian, Francisco, o Luiz também, não me deixam mentir, que é encaminhado um demonstrativo de débito, e não a cópia do contrato. Isso aí acontece frequente com diversas instituições financeiras, isso aí deveria acabar, porque normalmente os clientes eles solicitam as cópias e não são encaminhadas. Então, assim, o que eu posso ressalvar é o seguinte: você quer a cópia do contrato? O banco, na verdade, não fornece ou encaminha diversas vezes por e-mail comprovantes de saldo devedor ou algo nesse sentido, propõe uma ação judicial. Claro. É um direito seu. Rafael, o direito à informação é um direito do essencial. Código de Defesa do Consumidor. O nosso presidente participou da live Desvio Produtivo, Desvio produtivo do consumidor. Consumidor, aquele desvio, o tempo que o servidor perde não, fila. O tempo que não é o servidor necessariamente, não. O tempo que o consumidor. Perde. No caso, o consumidor que a gente está falando, exatamente. Perde no telefone, com os prepostos, pedindo o contrato e demora 1 hora para resolver um problema. Isso tudo pode ser utilizado no dano moral e deve ser utilizado no dano moral, tendo em vista que o STJ já chancelou essa teoria, o Tribunal de Justiça do Rio também. Então, fica também a dica aí, desvio produtivo do consumidor. Na verdade, essa teoria é uma teoria muito boa, cara, muito boa de verdade, tá? Eu considero como muito boa de verdade, porque você acaba afastando, né, aquela, na verdade, argumentação de indústria do dano moral, né, aquele mero de sabor cotidiano, que isso aí, a meu ver, já está muito do que ultrapassado, porque a quantidade de incidência de fraude que acontece, o tempo que as pessoas perdem, na verdade, para parar o que ela necessita fazer no dia a dia, para ter que resolver problemas criados por instituições ou pessoas que só têm o cunho realmente de prejudicá-las, isso deve ser, sim, levado em consideração. E por isso que, na verdade, até a gente utiliza no escritório já essa tese, justamente para justificar, porque tem que ser realmente punido. Entendeu? A gente utiliza a teoria do desvio produtivo, a teoria do desestímulo, enfim, mas essa é a grande questão. Chega a ser uma discussão, conforme teve na live, uma discussão filosófica, né? Exatamente. O professor Marcos Dessani, ele fala muito sobre isso, né? Criador, inclusive, né? Assim, a gente está vivendo isso aqui, né? Esses 3 filiados aí. Eles foram iludidos, não tem um mês, os caras já não conseguem viver mais, fora o tempo que ele vai ficar sendo descontado. Exato. O filiado já teve que ir à delegacia 1 ou 2 vezes. Olha o drama que esse cara está vivendo. E aí, nesse caso, é um golpe, não existe desvio produtivo para golpe. Não. Né? A gente fala do desvio produtivo quando o consumidor ele é enganado, por exemplo,
foi lá e comprou um ar-condicionado nas Casas Bahia e o ar-condicionado não funciona. E aí ele precisa ficar correndo atrás. Hoje, algumas empresas, as grandes empresas, elas já trocam imediatamente, né? Mas o desvio produtivo é nesse sentido. Aí a gente do CINFA está tentando levar a questão do desvio produtivo mais para o direito público, né? E aí é o caso de servidores que querem se aposentar e não conseguem, ou que se aposentaram ou não conseguiram, ou tiveram que voltar porque a administração aceita a aposentadoria aqui, o TCU chega lá e diz que está errada a aposentadoria, para depois o STF dizer que aquela contagem estava correta, entende? Aí é um desvio produtivo, ou o idoso que vai para a fila lá do banco, ou que perde, não se recadastra, fica sem dinheiro. Nesse caso aqui, a questão do dano moral ela existe, mas você está falando de estelionatário, né? Cara que tem que ser preso. Preso. De verdade. Entende? De verdade. É por isso que eu acabo não me conformando quando a gente escuta os relatos de servidores, aposentados, pensionistas, consumidores que são lesados, vão, na verdade, realizar o registro de ocorrência, comparecem à delegacia e a polícia simplesmente fala que não. Olha, esse é um caso de direito civil. Isso aí são os relatos que eu mais ouço, tá? Isso é um caso de direito civil e, por isso, não cabe registro de ocorrência. Aí a pessoa chega totalmente... Eu assim, na condição de presidente de sindicato e das pessoas procurarem o sindicato e não serem as primeiras, já tiveram outras pessoas, eu fico sempre imaginando qual é o drama. Por exemplo, que o seu Dantas e o outro amigo dele, os outros dois amigos dele, estão sofrendo, né? Principalmente os outros dois. Um que teve um empréstimo de 60 e um de 60 e um de 8 mil. Ele teve 68 mil de empréstimo. Foi feito 68 mil. Ele está pagando 68 mil. E recebeu metade. Né? 35. E metade ele entregou. E a outra metade foi. Só que é o seguinte, ele não fez empréstimo, ele não quis empréstimo. Ele entendeu, ele acreditou que aquele era um dinheiro que ele tinha, um valor que, como se fosse um precatório a receber. Um benefício, né? Um benefício. Então, ele não acreditou, ele não foi fazer empréstimo, ele não foi buscar empréstimo, e agora está tendo que pagar. Seria interessante, presidente. Imagina como é que não está a cabeça dele agora. Ele não deve estar dormindo. Não. Sim. Com certeza não. Doutor Rafael, seria interessante se pelo menos, né, estou falando aqui numa hipótese, pior hipótese, não resolver na justiça civil, pelo menos tentar retirar esses juros abusivos, essa correção, porque esses 88 vão virar 150. Dependendo da taxa, aí o Francisco é a melhor pessoa que pode até esclarecer, porque a gente depende da taxa de mercado. E é a mais pura verdade, né? Na realidade, como foi diminuiu o prejuízo consignado, a taxa deve ser uma taxa de mercado atual para consignado. Não deve ter taxa, aí não deve ter taxa abusiva, mas é um item que tem que ser verificado realmente. Falando sobre o dano moral, o problema do Brasil é a certeza da impunidade. Tá? Você tem uma ideia? Como é que o associado do CINFA ou uma outra pessoa qualquer, funcionário público ou aposentado, recebe em sua casa um telefonema de uma pessoa que sabe todos os dados dele? Como é que ele conseguiu os dados cadastrais? Um exemplo do Dr. Luiz Cláudio, presidente do CINFA, dizendo que o salário dele é esse, ele tem uma margem de X, que ele pode fazer isso. Como? Antes mesmo de servidor, inclusive, né? Saber, né? Exato, entendeu? Isso é a impunidade. Eles compram, essa galera compra o banco de dados. Eles compram o banco de dados. O servidor não tem tantas mais garantias institucionais, não tem mais o governo que defende. O governo não defende nem a sociedade. E a gente também tem que levantar um ponto importante também para algumas outras fraudes, gente, que vem acontecendo, alguns outros golpes. Recentemente, eu atendi uma pessoa que ela me relatou o seguinte, que ela foi procurada
E aí, para uma correspondente bancária, que simplesmente falou para ela o seguinte: olha, preciso que você... nós temos uma proposta que na verdade, pode auxiliar, na verdade, numa redução de taxa de juros para vocês, servidores, enfim, e o senhor realmente, analisando o seu caso, sua vida financeira, o senhor faz jus a esses casos. E aí, são casos que a gente entra também que as pessoas são enganadas. O que eles fazem? Eles fazem na verdade, um contrato eles fazem a pessoa contratar um empréstimo. Na verdade, eles prometem a portabilidade e a pessoa contrata um empréstimo. E aí eles acabam contratando esse empréstimo, não a portabilidade, desculpa. E nesse caso, tá, a pessoa entrega o dinheiro a eles, porque tem aquela questão que eu já falei, né, que ela não concorda com a contratação do empréstimo novo, mas sim da portabilidade, ela devolve. E aí, essas empresas fazem contratos. São instrumentos de cessão de dívida e outras avanças que normalmente vem até descrito dessa forma. É difícil de lembrar, porque são tantos e são tantas nomenclaturas que é até difícil da gente conseguir lembrar todas. E o que eles fazem? Eles, ora, prometem que eles em 18 meses quitarão aquele empréstimo e durante esses 18 meses eles vão, na verdade, proceder ao pagamento dessas parcelas mensais que estão sendo descontadas no contra-cheque do servidor, do aposentado, do pensionista. Ora, eles apresentam o fundamento de que aquele valor ali foi depositado na conta deles e eles vão cancelar o contrato, mas enquanto não cancelam, eles vão pagando mensalmente, entendeu? Só que eles têm a mesma finalidade que eu vejo no dia a dia acontecendo. Essas empresas pagam até um determinado período, 12, 18, 16 meses. Dificilmente estendem mais do que isso. E elas param de pagar. E elas ficam na promessa de que não, é porque nós tivemos um problema, mas mês que vem, daqui a 2 meses, a gente vai retornar e vai pagar o retroativo. E elas ficam nessas promessas. Então, os servidores, aposentados, pensionistas, eles têm que ter a noção de que não, se você contratou uma portabilidade e o correspondente bancário ele fez um empréstimo novo, não devolva o dinheiro para o correspondente bancário. Procure a instituição financeira que desconta no seu contra-cheque, diga que você foi enganado e devolva o dinheiro à instituição financeira e não ao correspondente bancário. Entendeu? Isso é uma forma que você consegue minimizar essa fraude e você, na verdade, passa a não sofrer mais aquele desconto, porque a partir do momento que você devolve o dinheiro, compensa-se o valor que foi pago, já foi descontado, entendeu? E o banco recebe aquele valor diferenciado ali, aquele valor deduzido. E, consequentemente, você encerra porque você já aduz ao banco a incidência da fraude ali, a ocorrência da fraude. Normalmente, as instituições financeiras vêm aceitando esse tipo de procedimento e vêm cancelando os contratos. Existem algumas instituições financeiras que não aceitam, mas aí você facilmente consegue provar no judiciário, aí você propõe a ação. Bom. Desculpa, meu fone caiu. Você propõe a ação e com base nisso, você consegue fazer com que o judiciário, o juiz, ele profira uma sentença de encerramento, entendeu? Inexistência de dívida, enfim. E você consegue resolver essa lide. Do contrato. Oi? Liquidação antecipada do contrato. Sim, acabou. Simples. Entendeu? E, Francisco, a liquidação até antecipada, mas o juiz, ele normalmente, nesses casos, a gente pede até que seja reconhecida a inexistência de dívida, entendeu? Com um cancelamento mesmo do contrato, com a disponibilização do valor e ponto. Entendeu? Acho que facilita. Resumindo tudo, é filiado, nos procura. Procura o Sinfa. Não é filiado, se filia. Gente, o papo foi muito bom, o papo foi excelente. Diante de uma situação que aconteceu que foi muito ruim para os nossos alguns filiados, outros servidor também. Gente, esse golpe é um golpe novo, volto a dizer, vem uma isca, oferece para você uma vantagem, um benefício de algo, ao valor que você tem a receber, e aí é sempre aquela história, me dá sua senha,
do SIGAC e sua senha do e-mail. Gente, não cai nessa. Não vai nessa, que isso é uma grandíssima furada. Não é isso? Eu queria agradecer. Luiz, e não forneçam, pelo amor de Deus, a senha do CIGEP, senha do e-mail. Não cede. Tá? As pessoas vão pedir, o golpe começa por aí. Liga para o Sinfa, pede para falar com os advogados, pede para falar com o contador Francisco. Gente, eu vou encerrar porque já está na hora. Você vai dar o seu último recado, Francisco? Fala aí. Não, é só eu dar exemplo, porque como você mesmo fala, você é afiliado ao Sinfa, você evita a fraude. A dona Vera, sem citar o restante do nome dela, ela ligou para a gente, eu entrei no circuito e evitamos uma fraude. Entendeu? Eu me passei por filho dela, entrei em contato com a fraudadora. Entrei em contato com a fraudadora, peguei os dados todos, e era uma fraude. Elas estavam vendendo o dinheiro da Lava Jato, da época de 2016. A mulher mandou. Vai lá com a sua espada de samurai, né? Francisco. A gente tenta. Mas então, resolve. Francisco agora é samurai, rapaz. A florzinha. Ele direto do Japão. Gente, queria agradecer a presença de vocês. Doutor Rafael, muito obrigado. Francisco, muito obrigado. Doutor Rian, muito obrigado. Você que nos está assistindo, muito obrigado. Aproveita, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, se inscreve também no Facebook, eu não sei como é que funciona, no Instagram também não. Sei do YouTube. Nós estamos aqui com um youtuber famoso, que é o Dr. Rian. Né? É o influencer. Agora o presidente está bombando nas lives, agora é desembargador do TRF. Eu tenho visto. Só participando. Pressionando, dando aula no desvio produtivo. Que isso? Os servidores públicos. É mais um. Eu estou sorteando o livro. Não, é mais uma frente que o sindicato se coloca para defender o associado. Agora a justiça estadual. Querendo levar a questão do desvio produtivo para o setor público. Gente, para o direito público. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado mais uma vez, doutor Rafael, um forte abraço. Francisco, forte abraço. Doutor Rian, forte abraço. A todos que nos assistiram. E lembrando sempre, a palavra final aqui. Jamais, em momento nenhum, cedam suas senhas do SIGAC, CIGEP e a sua senha de e-mail. Nunca, para nada. Está com dúvida de alguma coisa, ofereceu proposta, liga para o Sinfa. É filiado, nos procure. Não é afiliado, se filia. Gente, forte abraço. Um abraço. Até mais. Até logo. Valeu. Tchau. Valeu, um abraço. Francisco, Luiz. Um abraço, tchau, pessoal. Valeu. Tchau. Boa noite. Bom dia e boa tarde. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Valeu. Obrigado, Silvio. Obrigado, Fernandinha. Obrigado, Silvio. Boa. Beijo. Tchau. Vamos passar. Vocês estão vendo o Francisco antes da gente fechar? Está vendo o Francisco iluminado? Estou vendo até a carequinha dele aqui com os brilhos. Depois eu vou arrumar uma luminária para vocês também. Francisco, a conexão que você usou está excelente, hein? Porque não caiu em momento nenhum. Ótimo, não obrigado. Oscilou, ficou bom. No meio da live, eu falei para minha sogra vir buscar o cachorro. Eu ia começar a latir. Não, a gente fez o City Tour pela casa do Rian, não sei se vocês viram. No site, banheiro. Eu vou pro escritório. Os quartos. Nada, eu vou pro escritório aqui. Peraí, rapidinho. Não fica aí, não sai daí não. Só um minuto. Peraí, não sai daí não. Bora. Pô, rapaz, eu ia ficar no escritório Foi até pro agora. Canil agora? A internet caiu. Caiu? E agora foi no Canil? Onde é que tu foi, mano? Eu vou protocolar uma petição ainda aqui, bicho. Tá certo. Prazo Fazer a declaração de imposto de renda ainda. Eita ferro. Tá certo. Então, calma aí, né? Calma aí, dá licença. Já parou de gravar? Eu tenho que contar uma fofoca. Para de gravar. Peraí, rapidinho, um segundo. Hoje não, mas eu tô preparando já o estoque aqui. A minha, já acabou. Eu tô preparando o estoque aqui. Peraí, para de gravar aí que eu vou contar uma fofoca aqui. A minha eu só acabou. queria que vocês vissem. Rapaz, faz isso comigo não.
Você vai me fazer Só abrir uma porque ali eu tô- só agora, porque não até tem, né? aguento. Isso é maldade com o ser humano.